E aconteceu algo muito bom para o mercado de criptomoedas hoje. Aliás, foram várias coisas acontecendo. Vou falar disso nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que passou novamente dos 100 mil dólares como esperado. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que empurraram para cima não só o Bitcoin, mas o mercado global em geral. Vou estar falando disso, vou falar do que vai acontecer amanhã. Vou estar também atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho aí embaixo para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui praticamente todos os dias. Também não deixem de seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam ainda mais rápido, para caso você queira ficar por dentro das notícias em primeira mão. E bora lá falar da situação, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E pessoal, falando aqui da situação do Bitcoin, tá? Bitcoin teve aí mais um dia de alta, tá? Em termos de análise gráfica, pessoal, a gente não tem grandes novidades aqui para o Bitcoin, tá? A gente não vê aqui, pelo menos eu não consigo encontrar algum padrão gráfico aqui que nos permita fazer projeções de preço por enquanto, tá? Há poucos dias atrás, pessoal, eu estava trabalhando ali com um cenário de uma possível cunha descendente, que seria um padrão altista aí para o Bitcoin, né? Mas o Bitcoin acabou caindo demais, tá, gente? Acabou caindo e mesmo assim a gente ainda pode forçar a barra e dizer que o Bitcoin fez um pullback ali naquela cunha descendente, tá? Então, ainda tem esperança de alta, tá? Se o Bitcoin de fato for buscar o alvo dessa cunha descendente, aí a gente estaria falando de o Bitcoin ir buscar a região dos 114 mil dólares aproximadamente, tá? Então, a situação do Bitcoin, apesar da queda dos últimos dias aí, segue interessante, mas eu não confio tanto nessa cunha descendente aqui não, tá? Porque nesse movimento aí dos últimos dias voltou demais, esse tipo de coisa acaba me fazendo aí não confiar muito no padrão gráfico quando volta tanto assim, tá? E mesmo que seja uma cunha descendente, vai ter que romper para cima aquela região ali dos 103 mil dólares para fazer aí o pullback, tá? Então, não é um padrão aí que eu considero muito, tá? Mas lembrando, pessoal, embora aqui nos tempos gráficos menores, né, gráfico diário, 4 horas, até 1 hora a gente não consiga ver um padrão muito claro para o Bitcoin, quando a gente vai lá para o gráfico semanal, a gente ainda tem aquele alvo que eu comentei lá em outubro, tá? Eu vinha falando lá na época, em outubro, que o Bitcoin poderia formar uma bandeira de alta se rompesse aquela região ali do topo histórico para cima, e o Bitcoin rompeu aquela região. E se a gente fizer uma projeção aqui de alvos daquela bandeira de alta que o Bitcoin rompeu para cima, a gente vê alvo lá na região dos 120 mil dólares aproximadamente, tá? Então, pensando aí nas próximas semanas ou meses, eu ainda acredito ser bastante plausível o Bitcoin bater 120 mil dólares ainda neste ciclo de alta, tá? Tainan, que dia, que horas que vai ser? Impossível de saber o momento exato, tá? Mas, pessoal, eu tô vendo um cenário aí bastante favorável para o Bitcoin, bastante interessante também para as outras criptomoedas. Hoje nós tivemos uma notícia muito boa, tá? O SP500 está subindo hoje a gente teve um dia de alta aí nas bolsas americanas, a gente teve um dia aí também de alívio no DXY, né, que andou subindo aí muito nas últimas semanas, e hoje teve um dia aí de queda, tá? Deixa eu ver aqui, teve um dia de queda relativamente forte, tá? Ou seja, pessoal, os investidores estão ficando um pouco mais aliviados, principalmente por causa do dado macroeconômico dos Estados Unidos, que saiu hoje, que foi o índice de preço ao consumidor, o famoso CPI, meus amigos. A expectativa era que o núcleo do CPI em dezembro crescesse em 0,3%, e ele cresceu menos do que o esperado, ele cresceu em 0,2%, tá? Para o índice cheio do CPI, a expectativa era que ele crescesse em 0,4% em dezembro, e cresceu dentro da expectativa, tá? E na base anual, a expectativa era que ele subisse para 2,9%, a inflação nos Estados Unidos subiu para 2,9%. Ou seja, os economistas e o mercado acertaram a previsão. O crescimento da inflação lá nos Estados Unidos foi aí conforme o esperado, o que é muito bom para as criptomoedas neste momento, tá? Muito bom mesmo, porque, pessoal, nos últimos dias começou a surgir uma narrativa no mercado, desde a sexta-feira passada, principalmente quando o payroll veio forte, de que o Fed não poderia nem cortar juros mais nesse ano de 2025, tá? De que esse ano seria um ano de juros elevados. Só que
com esses dados de inflação de ontem, que foi o índice de preço ao produtor dos Estados Unidos, que veio abaixo do esperado, e esse de hoje, que também veio melhor do que o esperado, a conversa começa a mudar, tá? Porque apesar de o mercado de trabalho dos Estados Unidos estar muito aquecido em dezembro, a economia está muito aquecida, o que a gente está vendo aqui é que, apesar de tudo isso, a inflação não está subindo muito, tá? O que é um sinal muito bom. A economia americana está crescendo sem ter uma inflação elevada e isso aí abre espaço para futuramente, se a inflação chegar na meta, o Fed cortar os juros, tá? Então, o cenário ele ficou bem mais otimista para as criptomoedas, porque juros altos não são bons para criptomoedas. E agora a gente já tem aí uma expectativa de os juros poderem cair em breve. E ainda tem o Donald Trump que está chegando, pessoal. No próximo dia 20 de janeiro, segunda-feira, a gente vai ter o Donald Trump chegando. E há muitas expectativas, há muitas promessas por parte dele e da equipe dele de ter um governo, de proporcionar um governo nos Estados Unidos que seja mais amigável às criptomoedas, o que acaba beneficiando o Bitcoin. Tá? Então a gente pode ter dias muito bons para frente, com medidas sendo anunciadas e causando aí alta nas criptomoedas. Tá? Teve muitas notícias, inclusive eu postei lá no Telegram hoje, vários estados americanos, Texas, Oklahoma, se eu não me engano, já estão falando aí, já estão com propostas de criar a sua reserva de Bitcoin, tá? Então, a gente vê que está abrindo caminho para uma adoção institucional do Bitcoin e isso acaba beneficiando as criptomoedas, tá? Aqui na análise de sentimento, pessoal, a gente... Opa, já ia esquecendo do que eu tinha que falar para amanhã, tá? Enfim, para amanhã, pessoal, a gente vai ter alguns eventos importantes aí, tá? A gente vai ter vendas no varejo dos Estados Unidos de dezembro, que não me surpreenderia se a gente tivesse um número acima do esperado, afinal a gente está falando de dezembro, um mês aí de economia aquecida, tá? A gente vai ter pedidos iniciais do seguro-desemprego, que é um dado aí de alta frequência relativo à semana passada. Se ele vier abaixo da expectativa, abaixo desses 210 mil que estão sendo esperados, pode ser ruim, tá? A gente também vai ter índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia e sinceramente, pessoal, eu acho que os dados de hoje aí foram os mais importantes, porque afinal, o que preocupa o mercado no fim de tudo é a inflação. Os outros dados que mostram se a economia está aquecida ou não, eles são aí, vamos dizer assim, um indicador de inflação. Se a inflação foi bem em dezembro, eu não fico tão preocupado mais com o que pode acontecer, tá? Mas, só para vocês saberem, amanhã às 10h30 da manhã a gente vai ter 4 dados macroeconômicos sendo divulgados na mesma hora, tá? Se esses dados vierem mostrando a economia muito aquecida, pode ser que o mercado não goste, mas como a inflação está sob controle, acho que isso não impacta muito, tá? E meus amigos, em termos de dados macroeconômicos, a gente vai ter dias muito bons, porque só amanhã, quinta-feira, dia 16 de janeiro, que a gente vai ter. Depois disso, sexta-feira a gente não tem, e na próxima semana a gente quase não tem dados macroeconômicos também, tá? Então, os próximos dias aí podem ser de destaque para o Donald Trump, fazendo suas medidas, né, anunciando as suas medidas favoráveis ao mercado de criptomoedas. E agora sim, pessoal, vou falar aqui da análise de sentimento. O que está acontecendo no Bitcoin, tá? Hoje a gente teve um aumento do Open Interest, ou seja, o pessoal está abrindo novas posições e uma queda do Long Short Ratio, tá? Isso aqui significa o seguinte: a galera tá começando a apostar na queda, inclusive agora a gente tem mais pessoas lá na Binance Futures apostando na queda do que na alta, o que indica que as baleias podem tentar jogar o mercado para cima para tomar o dinheiro desse pessoal que está apostando que o Bitcoin irá cair, tá? Então, eu não me aventuraria, como muitos aí estão pessimistas, vai cair para 73, 78, 80, tô vendo um monte de gente falar isso, tá? Eu não me aventuraria em uma aposta dessas agora, tá? Com o Trump chegando, sem eventos macroeconômicos aí que era o que estava derrubando os mercados nos últimos dias, eu não tenho coragem, sinceramente, de apostar, ainda mais que a maioria tá apostando na queda, tá? Então, eu tô vendo aí um cenário propício para alta aqui na análise de sentimento. Indo aqui para o Liquidation Rich Map da Highblock, pessoal, a gente vê uma confirmação do que está sendo falado aqui, tá? Além de a maioria estar apostando na queda, o ponto em que a gente tem mais liquidez, os pontos em que há mais liquidez estão acima agora, tá? O Bitcoin já pegou uma boa parte da liquidez que vinha surgindo aí na região dos 90, até os 98, depois hoje o pessoal começou a abrir mais posição apostando na queda. Ele foi lá até os 100.500 dólares e pegou essa liquidez, tá? Mas ainda tem liquidez acima. Isso significa o seguinte: se as baleias
conseguirem jogar o Bitcoin até os 103, 104 mil dólares, eles vão pegar mais dinheiro desse pessoal que está apostando na queda, tá? Ah, Tainan, mas tem muita liquidez abaixo, né? Lá na região dos 75 mil, tá? Essa liquidez começou a se formar aqui quando o Bitcoin estava nos 94, tá? 90. Ou seja, esse pessoal aqui provavelmente está no lucro, tá? O pessoal alavancado não costuma segurar a posição por muito tempo, então eu não apostaria. Tá? Abaixo aqui, pessoal, o ponto mais relevante na minha visão de liquidez seria os 98 mil, tá? Poderia o Bitcoin dar uma beliscada lá antes de subir, mas como eu disse, nesse momento a maioria está apostando na queda, então é mais provável que ele vá para cima, vá lá no 103 para buscar essa liquidez desse pessoal que está alavancado aqui, apostando na alta, na queda, tá? Desculpe, apostando na queda do Bitcoin e das criptomoedas. A gente também não pode deixar de falar da situação das principais criptomoedas, pessoal. Ethereum também teve um dia de alta, subiu 7% hoje. E, meus amigos, aquela história, tá? Ethereum se segurou muito bem na região de suporte ali dos 3 mil dólares aproximadamente, tá? Só que eu não consigo ver um padrão gráfico aqui para montar uma posição de trading na Ethereum. Infelizmente, eu não consigo, tá? A gente pode aqui desenhar, pessoal, uma linha de tendência de baixa aqui para Ethereum, tá? Que ela poderia encontrar resistência lá na região dos 3.600 dólares, mas ela ainda não chegou, tá? Então, a Ethereum aqui sem padrões gráficos, apesar da subida de hoje, não dá para a gente fazer uma projeção, dá para a gente forçar a barra aqui, falar que ela fez um ombro, cabeça, ombro invertido no gráfico de uma hora, né? Mas o volume de negociação aqui, ele não tá muito característico aí de um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Mas de qualquer forma, se a gente forçar a barra aqui para tentar encontrar alguma coisa aqui, a gente vê aqui um possível, vamos ver aqui, a gente vê um possível ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Se a gente fizer uma projeção, daria para dizer que a Ethereum pode ir lá nos 3.550 dólares, tá? Hoje ela já chegou nos 3.477, tá? Então, de tudo que a gente pode ver no gráfico aqui, a gente poderia ver aí ela testando aquela linha de tendência de baixa que eu comentei agora há pouco, tá? Solana, meus amigos. O gráfico da Solana também tá meio que... tá um gráfico meio chato aí, né? Não tem os padrões aí muito bem definidos. Dá para forçar aí também um ombro, cabeça, ombro invertido. Mas bem forçado aqui, tá, pessoal? Dá para forçar aqui e falar que ela fez um ombro, cabeça, ombro invertido. Dá para forçar aqui e falar também que o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido, vamos ver aqui o alvo, tá? Mas dá meio forçado aqui, tá? Mas foi numa região de suporte, né? E se a gente usar a criatividade nossa aqui, a gente consegue enxergar um alvo aqui na região dos 213, tá? Ela já chegou em 200 dólares hoje, tá? Então não tem tanto espaço aí para montar posições. BNB, pessoal, sem padrões gráficos, tá um gráfico aí bastante difícil aí de operar, tá andando de lado muito. Ripple, XRP, tá? Rompeu aquela bandeira de alta para cima. Alvo para XRP lá na região de 3 dólares e 20 centavos aí. Em breve, tá? Vejo a XRP batendo esse alvo aí em alguns dias, até porque a gente tem que lembrar que a Ripple, os fundadores, os CEOs da Ripple, eles estão aí muito próximos da administração Trump e eles podem aí se beneficiar de processos que estão em andamento contra a Ripple, que podem ser paralisados, tá? Ou podem ser tirados, sei lá, não sei como falar, tá? Mas é isso, tá? Dogecoin, meus amigos, bateu o alvo daquele fundo duplo ali que a gente havia comentado ontem, tá? E agora, por enquanto, a gente não tem novos alvos para Dogecoin. Bateu aí nos 38 centavos que a gente havia avisado, tá? Tron, pessoal, não consigo ver um padrão gráfico para Tron por enquanto, tá? Gráfico da Tom. Dá para forçar a barra aqui e falar que ela fez aí um fundo duplo, tá? Que ela tá rompendo para cima, né? Se a gente desenhar aqui, a gente pode dizer que ela tá formando aí um fundo duplo. Não tô sentindo muita confiança nesse fundo duplo, mas para quem quiser saber até onde ela pode ir lá nos 5 dólares e 80 centavos, tá? Avax, pessoal, se segurou ali no suporte, mas também não temos um padrão gráfico para ela, tá? O importante é que ela conseguiu se manter acima ali dos 34. Aave, pessoal, subiu hoje também, tá? Dá para forçar também aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, até porque o volume da Aave, ele tá colaborando mais com essa visão de ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Se a gente fizer aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, usando um pouco da nossa criatividade, porque os padrões na análise real nem sempre eles são perfeitos, como nos livros, nos cursos que a gente vê de análise gráfica, tá?
mas se a gente fizer a projeção aqui, dá para dizer que a AVE tem espaço para subir até a região dos $350, tá? Então, AVE aí bateu no suporte e está voltando com toda a força, tá? Pendle, pessoal, não consigo ver um padrão gráfico nela por enquanto, e a gente tem que rezar para ela acompanhar o mercado aí, tá? Porque o padrão que ela formou aqui não é muito legal, tá? Outra moeda importante, SUI, tá? SUI hoje subiu, ela formou aqui o que parece ser um fundo duplo, tá? Se a gente fizer aqui uma projeção desse fundo duplo para cima, para ver até onde a SUI pode subir depois de formar esse padrão gráfico, a gente vê um alvo para ela lá na região de aproximadamente $5, tá? Então, SUI pode voltar à casa dos $5, tá? NIA, pessoal, NIA também está com um volume bastante legal aqui, tá? Ela também parece estar formando aí um ombro, cabeça, ombro invertido daqueles que depende da criatividade nossa para desenhar, né? Mas, de qualquer forma, se a gente tentar aqui encontrar um alvo para esse movimento da NIA Protocol, a gente vê aqui que o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido estaria lá na região de aproximadamente $5,86, tá? Então, no geral, pessoal, a gente vê aí que as altcoins, as criptomoedas estão com uma perspectiva boa, Bitcoin podendo chegar aí em novos patamares nos próximos dias e a Tainama está corrigindo depois que fechou o diário, né? A da Cardano corrigindo, tá? Inclusive, eu acho que eu não falei da Cardano, tá? Cardano segue ali com um fundo duplo agora com alvo lá na região de aproximadamente $1,20, tá? Então, não se esqueçam disso. E lembrando que nos tempos gráficos maiores ela rompeu para cima uma cunha descendente com alvo em 1,80, tá? E Cardano, Dogecoin e Ripple são as moedas do Trump Trading, tá? São as moedas que se beneficiam da vitória do Donald Trump, tá? Então, é isso aí, veja aí um cenário positivo para a ADA Cardano, acredito que ela tem espaço para subir bastante aí nos próximos dias, e no mais irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira, um bom descanso e bons negócios, até mais, tchau!